Então, para a gente falar um pouco de Roma, eu quero que vocês se atentem a alguns pontos principais, ok? Deixa eu falar um pouco mais sobre a República, um pouco menos sobre o Império, até porque o Império tem uma maneira bem resumida de se falar sobre. Quero então pontos principais. Primeiro, entender origem mitológica e histórica de Roma. São diferentes e tem uma importância em entender as diferenças e o sentido disso. Segundo, quais eram os grupos sociais romanos, qual sua importância. Roma, assim como a gente viu em Grécia, vai ter uma divisão social muito forte, marcante. 3. A organização política de Roma. A gente está falando de um império que nasce uma monarquia, torna-se uma república e finda-se império. Então entender como se organizou a política interna disso, que vai entrar um pouco na 4, nas instituições romanas. Quais eram as diferentes instituições políticas, mas também a importância de instituições que não eram políticas, mas se enfiaram nela. Por exemplo, o exército. E por último, para fazer a ponte entre os dois assuntos, a influência grega, onde a gente vai encontrar essa influência grega na sociedade, na história romana, certo? Então, seguindo, falando primeiro sobre a origem de Roma. Quando a gente está falando de Roma, a gente está falando de uma história que tem 2 pontos de partida. O primeiro é uma origem mítica, um mito de fundação romano, que vai falar que 2 irmãos, Rômulo e Remo, foram abandonados às margens do rio Tibre, foram criados por uma loba, nessa estátua chamada de Lupa Capitolina, e esses gêmeos vão crescer, vão fundar uma cidade baseada na interpretação dos sinais dos deuses. Rômulo e Remo vão discordar sobre a fundação da cidade, e Rômulo vai matar Remo e fundar a cidade de Roma. E logo após isso, sequestrar as Sabinas, porque faltavam mulheres em Roma. Então, esse sequestro. Qual que é a ideia dessa origem mítica? Mostrar que para a prosperidade de Roma tudo vale. A gente vai ter Rômulo matando Remo para mostrar que, mesmo que seja necessário irmão matar irmão, Roma deve prosperar. O mesmo para o sequestro das Sabinas. Em detrimento às Sabinas, desrespeitando toda a noção de mulheres de invasão, esses romanos vão sequestrar essas Sabinas pelo bem, pela prosperidade de Roma. Já a origem histórica é um pouco diferente. A gente está falando de um povo que vivia na Península Itálica, odiado por outros povos. Então, nessa península teremos os etruscos, os latinos, os gregos, os húngaros, certo? E ela vai nascer como um forte militar latino, nas 7 colinas de Roma. Só que esse forte militar vai ser dominado pelos etruscos, e esses etruscos vão unificar essa região romana. Esses etruscos então vão trazer grandes inovações para Roma, que vão ser inovações arquitetônicas, inovações da infraestrutura, novas tecnologias, pontes de esgoto, água, drenagem de pântanos. Então vocês podem ver aí nas imagens, a gente vai ter uma ponte etrusca em Vulci, ao norte de Roma, o Fórum Romano, que fica numa região onde originalmente havia um pântano que foi drenado, os aquedutos e redes de esgoto em Roma, e muitas dessas construções se preservam até hoje. E também inovações culturais, como a adivinhação por vísceras, chamada de aruspice, mostrada na imagem mais à direita, a fusão entre um alfabeto latino e etrusco, criando uma forma bem antiga do alfabeto que a gente teria hoje, tanto que se vocês pegarem a proclamação na imagem inferior, vocês vão entender Imperador César Vespasiano, Augusto Pontífice Máximo, então dá para entender algumas coisas já. E essa Roma então vai nascer uma monarquia. Antes de falar da monarquia, eu já quero falar então dessas divisões sociais romanas, porque a gente vai ter que ter isso em mente ao longo de toda a República. Então, falar sobre a monarquia é uma coisa bem curta. Vou falar antes aqui então. Monarquia é um período entre a fundação de Roma, 753 a.C., República Romana, 519 a.C. Os etruscos conquistam Roma, instalam uma monarquia. Esse primeiro rei vai ser o rei Numa Pompílios. Ele vai organizar a religião romana, que vai vir muito dessa religião grega. O politeísmo romano é quase que um politeísmo grego por outro nome. Vai organizar seus sacerdotes e haverão, conta a mistura de história e mitologia de Roma, 7 reis, dos quais Tarquínio será o último. Ele vai ter sua coroa retirada e vai ser expulso de Roma porque seu filho vai ter atacado uma nobre. Quando Tarquínio é expulso, há uma discussão em Roma então sobre qual modelo político a ser adotado, e o modelo político adotado torna-se a República.
instaurada em 509 a.C. Nesta república, então, temos 4 grandes grupos sociais. Os patrícios, que são os grandes proprietários de terra e a elite política romana. Os plebeus, que são os proprietários de terras menores. Artesãos, comerciantes são parte do exército, enquanto os patrícios ficam com os cargos de comando. Os plebeus formam o grosso desse exército, ok? Os clientes, que são ex-escravos e filhos de escravos libertos, muitas vezes lutando no lugar dos patrícios, então são clientes porque são dependentes desses patrícios. E os escravos, que assim como na Grécia, eram muito presentes na sociedade e eram muitas vezes prisioneiros de guerra, criminosos e aqueles que não pagavam suas dívidas. Assim como na Grécia, posteriormente, esses escravos por dívidas não vão mais existir, porque também vai haver uma tensão social que uma das abordagens vai trazer o fim dessa escravidão por dívidas, mas isso vem mais para frente. Então, sobre a República. Ela era organizada de uma maneira extremamente burocrática. Essa política romana era composta por regras, tendo um caminho definido para a carreira política, vários degraus que o aspirante a político deveria seguir. Essa era a chamada magistratura ou cursus honorum. Então, desses locais de importância da República Romana. Primeiro, mais importante, a gente tem o consulado, o cargo máximo da República, como um presidente, formado sempre por 2 cônsules, pela noção de que um deveria fiscalizar o poder do outro. Então, tal cônsul está abusando do poder, o outro cônsul vai lá, fiscaliza isso e impede que isso aconteça. A ideia era impedir a concentração do poder, mas na prática a gente sabe que isso não funcionava muito bem. Por quê? Porque quem chegava a esses cargos muitas vezes eram os patrícios. Então, ainda que um fiscalizasse o poder do outro, eles defendiam os mesmos interesses, via de regra. Então a gente tem também o Senado, logo abaixo dos cônsules, que vai eleger esses cônsules, criar as leis e tomar as decisões políticas, e as assembleias, que tem uma função parecida com a do Senado, mas com poder reduzido. As assembleias elegiam o Senado, que elegeria o cônsul. Então a gente tem a República Romana formada por essas 3 forças: consulado, Senado e Assembleia. Em ordem crescente de importância: Assembleia, Senado, Consulado. A influência grega em Roma pode ser percebida sobretudo em 3 pontos. Primeiro, a arquitetura. Essa arquitetura romana foi fortissimamente influenciada pela grega, especialmente no estilo das colunas nas suas construções. Segundo, na religião. Como já dito anteriormente, os deuses romanos vão basicamente ser deuses gregos contra a roupagem. Zeus se torna Júpiter, Poseidon se torna Netuno, Hades se torna Plutão, Afrodite se torna Vênus, Ares se torna Marte. Então a gente tem toda essa mudança de nomes, mas as funções permanecem parecidas. E a escrita. A gente vai ter uma influência etrusca no alfabeto latino, e esse alfabeto latino vai passar a ter diversas palavras de origem grega, como é o caso da própria filosofia. Quando a gente está falando, então, nessa República Romana, a gente já pode começar a perceber que existe uma tensão política. Por quê? Quem chega nos finalmente dessa carreira política são os patrícios, não os plebeus, não os clientes e certamente não são os escravos. O que acontece, então, é que essa política vai defender interesses patrícios, o que vai levar a grandes revoltas por parte da plebe. A plebe vai fazer inúmeros protestos por poder, devido a essa força política maior dos patrícios, e se organizar muitas vezes em greves. Tanto que a greve de 493 a.C. será uma greve histórica. Por quê? Porque ela vai conquistar algumas coisas importantes. Primeiro, fim da escravidão por dívidas. Agora não mais um patrício poderia endividar um plebeu propositalmente a fim de escravizá-lo. Ou de maneira não proposital. A escravidão por dívidas estava findada. Segundo, a tribuna da plebe. A tribuna da plebe era uma assembleia exclusiva à plebe com poder de veto. Esse poder não era abusado, mas ele servia à plebe tentar conter os excessos das legislações que beneficiassem apenas patrícios e prejudicassem a plebe. E também a conquista da lei das 12 tábuas, que a gente conta como o nascimento do direito. É um código de leis escritos que serve para que a plebe tivesse a garantia de que a lei seria igual para todos. Então substitui-se aquela lei oral por uma lei escrita. Agora todos têm acesso à lei e podem ver como ela está documentada. Lembra que lá atrás a gente falou que o exército vai se tornar uma instituição política? Pois é. Vamos voltar agora então.
falando em República Romana, falando em Roma, é inevitável pensar nas guerras que Roma passou. E para pensar nessas guerras, a gente tem que pensar no papel essencial que o exército começa a exercer dentro da República Romana. Então, durante a República, sempre se esteve em período de guerra. Okay? O exército é formado por membros de todas as classes sociais, embora, obviamente, os cargos diferentes do exército venham de classes sociais diferentes, e o exército se torna cada vez mais importante para essa vida política de Roma. Por quê? Porque entre os cargos de generais e de comandantes vão se formando figuras políticas. O próprio César, que vai vir lá mais lá para frente, passou pelo exército. Então, de maneira resumida, principais conquistas de Roma. Primeiro, ali, número 1, Guerra Latina. Roma vai conquistar a Liga Latina entre 340 e 332 a.C. Segundo, Guerra Samnita, onde ela conquista a Península Itálica como um todo. Terceiro, Guerra Pírrica, entre Grécia, Macedônia e Roma. Guerra Pírrica tem esse nome por causa do rei Pirro. Ele é um rei grego, ele vence o exército romano na primeira batalha, mas a custo de perder quase todo o seu exército. E no momento Roma tinha muitos mais soldados, por isso uma vitória pírrica, uma vitória que, de tão ruim para o vencedor, deveria contar uma derrota. Lá no 4, Primeira Guerra Púnica, a gente vai falar um pouquinho mais das guerras púnicas mais pra frente, onde vai haver a conquista da Córcega, Sardenha e Sicília, que são aquelas ilhazinhas ali, a oeste da Península Itálica. 5, a Segunda Guerra Púnica, onde Roma vai ser atacada por Aníbal, vai vencer e tomar a Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha. E 6, a Terceira Guerra Púnica, onde Roma finalmente vai conquistar todo o território de Cartago e daí se tornar hegemônica na região do Mediterrâneo. Então, falando sobre as guerras púnicas. Roma e Cartago eram duas cidades importantes na região com uma intenção semelhante: dominar todo o comércio e poder na região mediterrânea. Então essas guerras vão iniciar quando Roma intervém em uma colônia fenícia, querendo pacificá-la, porque era um papo de conflito entre romanos e cartaginenses. Essa intervenção também visa auxiliar os interesses comerciais romanos. Roma vai sair vitoriosa dessa guerra, como a gente viu no slide anterior, e a Segunda Guerra Púnica vai ter início quando Cartago tenta invadir o território romano. Aníbal, um general cartaginense, fica famoso por tentar trazer elefantes de guerra a Roma, mas ele dá uma volta pelo continente quando ele está finalmente para chegar em Roma. Roma já está com a guerra praticamente vencida. Então há um fracasso de Aníbal, desse brilhante general, em seu ataque. E a Terceira Guerra Púnica, onde o general Cipiano Africano, romano, destrói e conquista Cartago. E daí escraviza todos os sobreviventes e salga a terra, a fim de que nada mais nasça no solo cartaginês. O que é um ato simbólico também. Mostra que Roma não queria apenas conquistar Cartago, mas queria destruir sua memória. Só que tem um problema. Essa conquista de Cartago vai trazer mais riqueza para Roma. Vai criar novos ricos que enriquecem com o comércio, formando uma pequena nobreza. Só que essa riqueza vai estar distribuída desigualmente. Vão ser poucos os que terão acesso a essa riqueza que entrou. Além disso, com a escravização de toda a população cartaginense, vão entrar muitos escravos em Roma, o que vai gerar problema para a plebe. Por quê? Cargos antes exercidos pela plebe e clientes vão ser substituídos por escravos, então haverá um empobrecimento geral da plebe. Também haverá uma entrada de novos produtos em territórios romanos. Por quê? Esses novos produtos vão estar vindo dessas regiões dominadas, só que isso gera prejuízo para os antigos mercantes, que não têm acesso a esses novos mercados que vieram das campanhas em Cartago. As tensões sociais em Roma vão só aumentar. Símbolo dessas tensões são os irmãos Caio e Tibério Graco. Vocês podem perceber aqui no slide que há uma triste semelhança entre os dois. Em 133 a.C., Tibério Graco, com o aumento dessa desigualdade social, concentração de terras, vai propor um limite para o tamanho de terras e uma reforma agrária. E em 132, ele vai ser assassinado pelos senadores romanos. Por quê? Porque suas propostas iam contra os interesses patrícios. 10 anos depois, Caio Graco, irmão de Tibério, decide que vai tentar concretizar os sonhos do seu irmão e ele se torna membro do tribuno da plebe. Um ano depois, novamente, o Caio vai ser intimidado pelos senadores patrícios e também assassinado. Assassinado, vírgula, ele vai se ver cercado, vai perceber o que está acontecendo e vai pedir que um escravo que está com ele o mate. Então, é um suicídio.
Mas a mensagem é clara: o Senado vai reagir violentamente a qualquer tentativa de chegada da plebe ao poder. E aqui a gente tem um problema. Talvez as mortes de Tibério e Caio Graco tenham agravado o problema da prevalência da violência na política romana. Essa violência na política romana vai ser marcante e vai ocasionar o início do Império. Então, esse novo cenário político vai ser marcado pelo uso de assassinatos pelo Senado e um exército extremamente fortalecido, que não tem mais inimigos. Os bárbaros, os povos estrangeiros de culturas diferentes, vão estar lentamente se submetendo aos romanos, se aliando, se misturando a eles. E vai começar uma falta de confiança nas instituições romanas. Por quê? Porque agora o Senado usa da violência e não da política. Então aqui nós temos algumas obras, como A Morte de Caio Graco, do François Jean-Baptiste, César, do Adolphe Von, e Vercingetorix abandonando suas armas aos pés de César, do Noël Royer, que vão mostrar pra gente essa glória de Roma. Nesse contexto de tensão política e social, vai surgir então o primeiro triunvirato, formado por 3 figuras políticas proeminentes com o plano de conquistar uma nova Roma. Essas 3 figuras serão Júlio César, que é um político novo no cenário romano, que vai casar a própria filha com Craso pela união de forças, mas ele é uma pessoa ligada fortemente à religião e ao exército. O Crasso, que é o homem mais rico de Roma, que já foi cônsul, que vai entrar então com o dinheiro nesse triunvirato, e o Pompeu, que é um líder militar famosíssimo, que já foi cônsul, inclusive junto com o Crasso, de apelido O Grande. Só que, nesse período, o jogo político de Roma está alterado. Tanto que entre 73 e 71 a.C., a gente vai ter a revolta do Espartaco. Vocês já viram a série Imagem de Espartacus ou o filme, tem o livro. Então, o Espartaco lidera uma revolta de mais de 60 mil homens. Vão acabar todos vencidos, mortos, derrotados. Lá para 60 a.C., César será votado cônsul com o apoio do Crasso e Pompeu, né? Mas iniciar com eles um governo que não depende do Senado. Só que, em 53 a.C., o Crasso vai morrer e o César e o Pompeu vão começar a se desentender, se tornando inimigos, começando então uma disputa entre esses 2 membros do triunvirato pelo poder. E em 46 a.C., finalmente, César vai vencer Pompeu na Grécia, o matando, e assumir o poder com o título de ditador vitalício. Só que César será assassinado em 44 a.C. pelos senadores, porque eles veem o próprio César como uma ameaça ao Senado. Não apenas uma ameaça ao Senado, mas uma ameaça à aristocracia tradicional romana. Depois disso, a gente vai encontrar um segundo triunvirato. Por quê? O César morre, mas esse sonho de um império romano, não. Quem vai assumir, quem chega com o sonho de assumir, é um segundo triunvirato formado por Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido, sendo o Otávio sobrinho do César. Então esse novo triunvirato vai ser formado e lá para 30 anos de Cristo o Otávio vai derrotar esses seus inimigos e estará no poder, iniciando uma guerra civil. Por que derrotar seus inimigos? O Otávio, o Antônio e o Lépido vão começar a se desentender em relação à divisão de poder e território. E vai ter uma guerra civil entre os 3. Assim como no primeiro triunvirato teve um desenvolvimento, teve um desentendimento muito forte entre o César e o Pompeu, o segundo triunvirato já parte do desenvolvimento entre o Otávio, o Lépido e o Antônio. E em 27 a.C., com as reformas políticas do Otávio, vai nascer então de fato o Império Romano, com a declaração de um imperador. O Império Romano vai ser abordado numa próxima aula. Obrigado e uma ótima semana.